Olá, meus caros alunos! Voltamos com a quarta e última parte da aula Farmacologia das Doenças Neurodegenerativas. Agora falaremos sobre os tratamentos da doença de Huntington, assim como da esclerose lateral amiotrófica. Inicialmente pela doença de Huntington e os fármacos utilizados para tratar essa doença neurodegenerativa. Mas então, o que é a doença de Huntington? A doença de Huntington é uma doença genética que tem uma herança autossômica dominante e que é determinada pelo aparecimento de sequências em alguns genes específicos, sequências do tipo CAG em genes específicos. Hoje se conhece pelo menos 50 genes que podem ter algum envolvimento com a doença de Huntington, mas o mais importante é o gene que secreta, é o gene que expressa a proteína IT15, também chamada de huntingtina. E aí se sabe que quanto maior o número de repetições CAG, mais precoce o aparecimento dos sintomas. O que se sabe também é que essa proteína, depois de modificada, depois de mutada, ela vai interagir com proteases, e é justamente essa interação com proteases que vai favorecer o desenvolvimento, vai favorecer a apoptose celular. Apoptose de quê? Apoptose dos neurônios de médio calibre, localizados no caudado e no putamen, e que são responsáveis por produzir o neurotransmissor inibitório GABA. Então, a huntingtina mutada, a huntingtina mutante nesses neurônios do caudado e do putamen, que produzem e secretam o GABA, eles são degenerados, acontece uma neurodegeneração nessa região do putamen e do caudado, a diminuição do neurotransmissor GABA, e isso vai ser responsável pelos sintomas característicos da doença de Huntington. Então nós podemos observar aqui o gene da IT15, hoje associado com a doença de Huntington, com suas repetições CAG. Existe um número mínimo de repetições CAG que são capazes de gerar a doença. Acima de 40 repetições CAGs é o mínimo necessário para que a proteína IT15 sofra uma mutação responsável pela alteração da apoptose dos neurônios do caudado e do putamen. Então não é qualquer número de repetições CAG, apenas valores mais altos, repetições acima de 40 vezes desse triplete CAG podem causar doença. Então nós podemos ver aqui a neuroanatomia da doença de Huntington. Região do putamen, região do caudado. Em um cérebro normal, nós temos aqui os espaços preenchidos normalmente, mas na doença de Huntington nós temos a neurodegeneração. Então nós temos a destruição desses neurônios, que são neurônios GABAérgicos. Então, quais são os sintomas da doença de Huntington? Então, nós podemos dividir os sintomas em 3 grupos. Os sintomas emocionais, os sintomas cognitivos e os sintomas motores, que são os mais evidentes nessa doença. Os sintomas emocionais são a depressão, a irritabilidade, ansiedade, apatia e mudanças comportamentais. Parte do tratamento da doença de Huntington é feita para resolver esses problemas emocionais, os sintomas emocionais. Os sintomas cognitivos são dificuldade na organização de assuntos, dificuldade de lidar com situações novas, perda de memória, envelhecimento mental precoce, perda de concentração e dificuldade na realização de tarefas. Também resultado da perda de neurônios GABAérgicos em algumas regiões específicas do sistema nervoso central. E os sintomas motores, que se caracterizam por inquietação, contrações musculares graves, que é chamada de distonia, em alguns casos lentificação dos movimentos, semelhante à doença de Parkinson, a bradicinesia, movimentos involuntários, que ocorrem em mais de 80% dos pacientes, que é chamado de coreia, desequilíbrio, ataxia, descoordenação, alterações na escrita, dificuldade de fala, que é chamada de disartria,
problemas de deglutição, disfagia, excesso de movimentos em situações de esforço, de estresse e de agitação, mas durante o descanso e o sono, muito pouco movimento aparece nesse paciente. As causas da doença de Huntington, como nós vimos, são causas genéticas. Mutações ocorrem no gene IT15, responsável por produzir a proteína rintintina. Esse gene é localizado no cromossomo 4 e as modificações ocorrem e a mutação ocorre quando há o aparecimento do triplete CAG em repetições acima de 40 vezes no gene IT15. O CAG ele expressa a glutamina. Então, o que nós observamos na proteína é uma poliglutamina. O excesso de repetições gera uma proteína mutante, uma rintintina mutante, que perde a sua função fisiológica. Então, nós podemos ver aqui qual a função da rintintina. Então, a rintintina, aparentemente, está envolvida no processo de liberação e de secreção de neurotransmissores. Nós podemos observar aqui nessa imagem, nós temos aqui a rintintina ligada a outras proteínas e esse complexo proteico é responsável pela secreção de neurotransmissores. Quando a rintintina está mutante, ela perde a capacidade de se ligar a essas proteínas. Essas proteínas, portanto, irão ativar caspases e as caspases serão as responsáveis pela apoptose desses neurônios. Então, proteína rintintina é possivelmente responsável pela secreção de neurotransmissores. A proteína rintintina mutante, ela perde a capacidade de formar complexo com outras proteínas e essas outras proteínas serão responsáveis pela ativação de caspases que vão iniciar a apoptose desses neurônios. Com a apoptose dos neurônios, esse neurônio, que é um neurônio GABAérgico, ali do caudado e do putame, perde a capacidade de produzir o seu neurotransmissor, o GABA, e, consequentemente, algumas vias dependentes dessa neurotransmissão inibitória do GABA perdem a capacidade inibidora e, consequentemente, aumenta a excitabilidade em algumas regiões, principalmente as regiões motoras do sistema nervoso central. Então, a morte dos neurônios GABAérgicos, localizados no estriado, promove, como eu havia falado, uma redução do neurotransmissor GABA. Só que o GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, o que nós observamos com a perda da inibição é uma excitabilidade, principalmente do córtex motor. E aí, nós podemos compreender por que o paciente com Huntington apresenta coreia e contrações musculares, ou seja, é uma grande atividade da via responsável pela excitabilidade, pela ativação dos músculos estriado esquelético. Aqui nós podemos ver a área do estriado, a ligação do estriado com o tálamo e do tálamo o controle do córtex cerebral, principalmente o córtex motor. Nós já tínhamos falado sobre essas vias quando falamos da doença de Parkinson. Na doença de Parkinson, nós temos uma inibição da via direta e uma ativação da via indireta. A inibição da via direta resulta em inibição da ativação do córtex motor, que, consequentemente, reduz o movimento muscular. A ativação da via indireta resulta em uma persistência dessa inibição do córtex motor. O que é que acontece na doença de Huntington? Na doença de Huntington acontece exatamente o contrário do que aconteceu na doença de Parkinson. Nós vimos na outra aula dessa mesma sessão de doenças neurodegenerativas. Na doença de Huntington, nós temos uma inibição da via indireta. A via indireta é responsável por inibir o movimento, inibir a ativação do córtex motor. Se ela está inibida, nós temos inibição da inibição, nós temos uma ativação do córtex motor. Se a via que promove a inibição do córtex motor ela está inibida, então nós podemos dizer que nós teremos uma exacerbação da via direta, que é a via responsável pela ativação do córtex motor. Então vamos resumir essa patofisiologia. A via direta, nós temos aqui a via direta,
ela vai estar ativada na doença de Huntington. A via direta ativada significa que nós temos estimulação do tálamo, estimulação do córtex cerebral motor e ativação muscular. Por isso nós observamos grandes contrações musculares. A coreia são contrações rítmicas, contrações involuntárias, contrações dos músculos esqueléticos. Já a via indireta, que é a via responsável pela inibição do movimento, ela está inibida. Então, inibimos a via responsável pela inibição dos músculos esqueléticos e ativamos a via responsável pela ativação ou pela contração dos músculos esqueléticos. Isso tudo vai resultar em quê? Em contrações rítmicas e desenfreadas, ou seja, na coreia que a gente observa na doença de Huntington. O tratamento da doença de Huntington é basicamente sintomatológico. Então, tratamos a coreia com neurolépticos que podem bloquear a dopamina, já que a dopamina se liga lá no putame, ativando a via direta e inibindo a via indireta. Se nós bloquearmos a dopamina, nós não teremos, portanto, a ativação da via direta, que é a principal razão das contrações na doença de Huntington. Para isso, utilizamos um neuroléptico chamado clorpromazina, que vai bloquear a dopamina na via direta. Também se utiliza para a coreia os depletores de dopamina. Então, não podemos ter dopamina lá no estriado. Dopamina no estriado vai promover contração muscular, vai ativar a via direta. Então, ou bloqueamos os receptores de dopamina com a clorpromazina, ou depletamos a dopamina, diminuímos as concentrações de dopamina na fenda sináptica através dos fármacos tetrabenazina e reserpina. Além disso, podemos utilizar agonistas do GABA, como o baclofeno. O baclofeno se liga em receptores GABA e vão ativar esses receptores como se fossem o GABA. Já que os neurônios GABAérgicos estão reduzidos, já que a concentração, que a produção de GABA está reduzida, um agonista GABA irá resolver parcialmente os sintomas de Huntington. Para os sintomas da depressão, podemos utilizar antidepressivos padrões, exceto aqueles que são anticolinérgicos. Como nós vimos, a acetilcolina faz parte de interneurônios que ativam a via indireta, então nós precisamos ativar a via indireta. Os anticolinérgicos irão bloquear mais ainda a via indireta, mais do que ela já está bloqueada pela ausência de GABA. Então, os antidepressivos que têm atividade anticolinérgica irão piorar a situação. Então, devemos utilizar antidepressivos como fluoxetina e também podemos utilizar a carbamazepina para reduzir a depressão. Na paranoia, no estado delusional e nas psicoses, podemos utilizar neurolépticos em doses baixas. Então, na doença de Huntington, a gente utiliza fármacos que reduzam a sintomatologia. Neurolépticos que vão bloquear dopamina ou fármacos depletores de dopamina, assim como agonistas do GABA, podem resolver a coreia, ou seja, podem resolver as contrações musculares. Para depressão, utilizamos antidepressivos como a fluoxetina e a carbamazepina, e neurolépticos em baixas doses podem ser utilizados para os estados de paranoia, delusional e também para as psicoses. Vamos agora ver os mecanismos da esclerose lateral amiotrófica e os fármacos utilizados para o seu tratamento. Então, o que é essa esclerose lateral amiotrófica? É uma doença neurodegenerativa, ocorre pela destruição de neurônios motores encontrados na espinha dorsal, em alguns casos também neurônios corticais. Então vamos acompanhar. As funções motoras, elas começam lá no estriado, putame, substância nigra. Então, naquela região ali do caudado, putame e substância nigra, se inicia a ativação das regiões motoras. Esse impulso nervoso gerado na região do estriado vai até o tálamo e o tálamo distribui esse impulso nervoso principalmente para o córtex motor. O córtex motor, ao receber o impulso nervoso motor, ele transmite esse impulso nervoso para neurônios motores da espinha dorsal, que são neurônios que ligam
o sistema nervoso central até o músculo esquelético, e aí o músculo se contrai ou o músculo se relaxa, dependendo de qual via foi ativada. Então, distúrbios que geram uma degeneração neurônios motores da espinha dorsal, consequentemente irão promover uma fraqueza muscular. Fraqueza muscular que é progressiva e rápida. Vai promover também atrofia e fasciculações, em alguns casos espasticidade, disartria, ou seja, dificuldade de emitir palavras, disfagia, dificuldade de deglutição, e finalmente podem ter complicações respiratórias. Entretanto, as funções sensitivas, cognitivas, oculomotoras e autonômicas, elas são normalmente preservadas. É uma doença que tem uma evolução geralmente fatal em virtude das complicações respiratórias, o que acontece em aproximadamente 2 a 3 anos após o seu diagnóstico. As teorias existentes que explicam a esclerose lateral amiotrófica recaem sobre autoimunidade, excitotoxicidade, principalmente provocada pelo glutamato, toxicidade de radicais livres e infecção viral. O que se sabe é que existe uma associação muito forte entre a esclerose lateral amiotrófica e mutações na superóxido desmutase, uma enzima importante que vai reduzir os níveis do radical livre superóxido. Então, provavelmente, ele pode estar envolvido aí no processo de neurodegeneração dos neurônios motores. Então, qual a participação das espécies reativas de oxigênio? Então, a esclerose lateral amiotrófica está associada com a formação de nitrotirosina pela superóxido desmutase e o aparecimento e o crescimento das concentrações do radical livre peróxido nitrito. Então, mutações nessa enzima, na superóxido desmutase, podem aumentar a probabilidade dessa enzima mutada perder zinco. Consequentemente, aumenta a eficiência do peróxido nitrito em causar nitração da tirosina. Isso vai promover alterações na fosforilação de proteínas e alterações também na transdução de sinal, o que pode levar à degeneração neuronal. E esses motoneurônios localizados na medula espinhal, eles são mais sensíveis a altas concentrações de peróxido nitrito, uma vez que esses neurônios possuem altas concentrações de neurofilamentos L, ricos em tirosina. Então, os motoneurônios possuem elevadas concentrações de proteínas ricas em tirosina. A deficiência da superóxido desmutase promove o aumento do peróxido nitrito. Peróxido nitrito vai promover nitração desses neurofilamentos nos neurônios motores da medula espinhal, e a consequência disso tudo é que há neurodegeneração desses neurônios, o que leva à perda das funções motoras. Então nós podemos ver aqui na esclerose lateral amiotrófica um motoneurônio da medula espinhal funcionando normalmente, e nós temos ativação dos músculos e, consequentemente, uma hipertrofia muscular. Já na esclerose lateral amiotrófica, nós temos um neurônio degenerado, que perdeu a sua capacidade de ativar os músculos, e nós temos uma hipotrofia muscular, uma fraqueza muscular característica da esclerose lateral amiotrófica. O tratamento, assim como na doença de Huntington, também é sintomático. Para a espasticidade, ou seja, para o problema das contrações exageradas, que ocorre também, não é só fraqueza muscular, ocorre também contrações espásticas, como aconteceu na doença de Huntington, podem ser utilizados agonistas do GABA, como o baclofeno. E aí nós teremos o aumento do tônus extensor, do músculo. Para a forma bulbar da esclerose lateral amiotrófica, podemos utilizar antidepressivos e medicamentos que inibam a salivação. Mas o mais utilizado hoje para a esclerose lateral amiotrófica, que reduz um pouco a progressão da doença, é o riluzol. O riluzol ele vai inibir a liberação e também vai inibir a ação pós-sináptica do glutamato.
Dessa forma, ele vai retardar em um pequeno grau a deterioração dos neurônios motores, ou seja, vai reduzir a excitotoxicidade. Infelizmente, a destruição neuronal causa uma impossibilidade de recuperação daquela atividade. O neurônio não consegue ser regenerado. O que é que a farmacologia que trata as doenças neurodegenerativas tentam conseguir? Pelo menos diminuir a progressão da doença. Isso significa que quanto mais precoce for o diagnóstico, mais rapidamente o paciente é tratado, menos ele evolui para as formas mais graves. Isso acontece com a doença de Alzheimer, com a doença de Parkinson, com a doença de Huntington e com a esclerose lateral amiotrófica, além de outras doenças neurodegenerativas. O importante é diagnosticar ela precocemente, tratar para que não haja progressão para as formas mais graves da doença. Então chegamos ao fim de mais uma videoaula. Nessa videoaula nós falamos sobre os fármacos utilizados nas doenças neurodegenerativas. Tomamos como base o mal de Alzheimer, a doença de Parkinson, a doença de Huntington e a esclerose lateral amiotrófica. Essa aula foi dividida em 4 partes. Nós dividimos cada uma dessas doenças em uma parte e na primeira parte falamos sobre os mecanismos neurodegenerativos aceitos hoje em dia. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Na próxima aula falaremos sobre altacoides. Então, finalizamos o bloco responsável pela farmacologia do sistema nervoso central. Então, na próxima aula iniciaremos a imunofarmacologia, falando sobre altacoides, depois anti-inflamatórios não esteroidais e corticoides. Então, até a próxima aula. Um abraço.